No mundo do conhecimento esotérico existe uma vasta gama de métodos secretos que permitem desvendar as reservas ocultas da consciência humana. A chave para manifestar habilidades extraordinárias é o domínio da arte de entrar em transe, um estado alterado de consciência sem o qual até os místicos mais notáveis são incapazes de realizar milagres. São os estados de transe que servem como condutores para as capacidades paranormais, e dominá-los torna-se um passo crucial no caminho do autodesenvolvimento. Este guia tem como objetivo abordar os seguintes aspectos: a diversidade dos tipos de transe, do médico e espontâneo ao narcótico e hipnótico, a essência da euforia, êxtase, orgasmo, nirvana, samadhi, e satori como formas especiais de estados de transe. O potencial que se revela nos estados de transe e o mecanismo de seu impacto no organismo e na psique. O papel do transe na manifestação de superpoderes e a capacidade de memória operacional do cérebro necessária para isso. Pesquisas científicas sobre estados de transe, a atividade de ondas elétricas do cérebro e os filtros de percepção. Métodos para ajustar os filtros de percepção e dominar as 4 etapas do transe interno. Técnicas de visualização em transe, desenvolvimento de atenção elevada e domínio de estados limítrofe. A prática da experiência fora do corpo e a ativação de ambos os hemisférios cerebrais. O aprendizado da respiração transhipnótica e a leitura de pensamentos e intenções de outras pessoas. Métodos para se sintonizar com outra pessoa e desenvolver um olhar com poder irresistível. A natureza do olhar de transe e formas de desenvolvê-lo. O fortalecimento da conexão com o subconsciente, a ativação da glândula pineal e da hipófise. O desenvolvimento da intuição, clarividência, clareaudiência e habilidades telepáticas. A cura de doenças nervosas e psíquicas através de estados de transe. O aumento da capacidade de trabalho, do potencial energético e o desenvolvimento de diferentes tipos de olhar, concentrado, difuso e penetrante, bem como seu uso simultâneo. A conexão com o subconsciente de outra pessoa, a aplicação de influência oculta e a sugestão de pensamentos à distância. 7 métodos eficazes para aumentar as chances de ganhar na loteria. Aviso: a transmissão destes conhecimentos a terceiros sem a devida preparação pode levar à perda dos resultados da prática. A teoria dos estados de transe afirma que o transe é um estado especial de consciência, caracterizado pelo foco da atenção para o interior de si mesmo ou para o mundo exterior. A medicina moderna identifica os seguintes sinais fisiológicos de transe em pessoas comuns: fixação do olhar, como se estivesse direcionado para o infinito. Dilatação das pupilas, indicando uma alteração na percepção. Redução dos reflexos de deglutição e piscar, apontando para uma diminuição das reações externas. Respiração mais lenta e profunda, que promove relaxamento e concentração. Diminuição da frequência cardíaca, refletindo um estado de calma e serenidade. Redução da reação a estímulos externos, evidenciando um aprofundamento interior. Relaxamento muscular, que ajuda a aliviar a tensão e o cansaço. Suavização das rugas faciais, refletindo calma e harmonia internas. Atraso nas reações motoras, indicando uma desaceleração nos processos de percepção e processamento de informações. Estados de transe, diversidade de formas e manifestações. Transe médico. Na área da saúde, o transe é reconhecido como uma ferramenta valiosa para alcançar efeitos terapêuticos. Nesse estado de consciência, o corpo obtém um descanso que supera em 2 vezes os benefícios do sono comum. Ao induzir um estado hipnótico no paciente, um psicoterapeuta experiente pode influenciar o subconsciente, curando doenças e instilando atitudes positivas. São amplamente conhecidos os exemplos de programação mental para o tratamento de dependências prejudiciais, como tabagismo, alcoolismo, uso de drogas e compulsão alimentar. Transe espontâneo. A entrada em transe também pode ocorrer de forma natural, como reação ao cansaço, excesso de informações, espera tediosa, viagens monótonas em transportes ou ao ouvir música.
A contemplação de obras de arte, uma conversa tranquila, a observação de eventos, assistir a um filme ou mergulhar nos próprios pensamentos também podem provocar esse estado. Dessa forma, o organismo ativa um mecanismo de defesa, protegendo-se do estresse excessivo. Transe narcótico. Algumas pessoas recorrem ao uso de substâncias psicoativas para atingir estados de transe. Esta categoria inclui tanto estimulantes legais, como café, chá e tabaco, quanto drogas ilícitas, tranquilizantes, barbitúricos e psicodélicos. O uso de substâncias psicoativas acarreta uma alteração no estado geral, no humor e nas reações psicomotoras. A pessoa pode experimentar tanto depressão quanto euforia, que erroneamente interpreta como iluminação e revelação. Sob o efeito de certas substâncias, o indivíduo pode descobrir em si habilidades ocultas que não se manifestavam antes. Ele pode ter insights e uma compreensão aprofundada da essência das coisas e da realidade. No entanto, é preciso lembrar que esse tipo de transe é artificial e esconde muitos perigos. Todas as substâncias psicoativas causam dependência psicológica e física, esgotam as reservas de energia nervosa e destroem a saúde. Por essa razão, este tipo de transe é inaceitável. No passado, feiticeiros e xamãs de diversas culturas utilizaram métodos semelhantes, desenvolvendo paralelamente técnicas para neutralizar os venenos. Euforia. Estados eufóricos podem surgir como resultado de respiração acelerada, psicose, uso de substâncias psicoativas ou ao ouvir música psicodélica. O estado de euforia é caracterizado por uma intensa elevação emocional que beira a psicose. A euforia pode ser acompanhada por diversas visões e efeitos auditivos. Alguns deles podem ser reais, enquanto outros são apenas criações do cérebro, alucinações auditivas e visuais. Êxtase. O estado de êxtase é descrito em antigos textos religiosos. Esta variedade de transe é praticada por sufis, hindus, monges cristãos e seguidores do Islã. Durante uma oração sincera ou uma dança estática, o fiel pode alcançar um estado de bem-aventurança divina. Nesse estado, a pessoa experimenta uma sensação de doçura e deleite extraordinários, atribuindo-a à graça dos deuses e ao maná celestial. Ela pode receber visões proféticas e até mesmo conceder cura por meio de um certo Espírito Santo. Orgasmo. O orgasmo sexual também ocupa seu lugar no espectro dos estados de transe. No momento de máximo prazer sexual, a glândula pineal é ativada, liberando um poderoso fluxo de energia e hormônios. O orgasmo é alcançado durante a intimidade entre um homem e uma mulher ou através da estimulação artificial das zonas erógenas. Este tipo de transe está acessível a praticamente todos. Nos antigos ensinamentos tântricos, o estado orgástico é elevado ao status de fundamental, com um complexo de exercícios desenvolvidos para o controle da energia sexual. O objetivo das práticas tântricas é alcançar o orgasmo cósmico ou o multiorgasmo, que pode durar de várias horas a vários dias. No hinduísmo, a energia orgástica sexual é reverenciada como uma deusa mística, a força de Kundalini, cujo despertar revela habilidades e talentos sobrenaturais na pessoa. Kundalini é a grande energia criativa cósmica, a base do universo. Acredita-se que se durante o orgasmo a pessoa se concentrar no que deseja e visualizar uma determinada situação, isso pode se materializar graças ao poderoso impulso energético. Este princípio está na base da magia sexual praticada pelos taoístas. Nirvana. Nirvana é um estado de vazio absoluto e serenidade da consciência. Seguidores de várias escolas do budismo e do taoísmo buscam este estado. Entrar no estado de Nirvana permite experimentar a cessação completa da atividade mental e da consciência, uma espécie de extinção da consciência, uma aproximação do não-ser. Em algumas tradições espirituais, este estado é considerado a iluminação suprema. Samadhi. O estado de Samadhi é visto como o objetivo final do yoga e se divide em duas categorias principais. Savikalpa Samadhi, Samadhi com semente, que mantém uma conexão com o objeto de meditação. Nirvikalpa Samadhi, Samadhi, sem semente, que,
é análogo ao nirvana budista. O yoga clássico inclui 8 etapas: yama, princípios morais e regras de conduta; niyama, autodisciplina e obrigações morais; asana, exercícios físicos para alcançar a perfeição do corpo; pranayama, controle da respiração e gerenciamento da energia do ar; pratyahara, abstração das percepções sensoriais, imersão em transe; dharana, concentração da atenção em um único objeto; dhyana, meditação, o estado de não-mente; samadhi, estado de superconsciência, união com o objeto de meditação. Samadhi é o estado em que o observador e o observado se fundem em um todo único, alcançando a consciência cósmica suprema. Como resultado dessa fusão, o yoga adquire a capacidade de contemplar o infinito e o ser eterno. A próxima etapa é a compreensão do não-ser, ou Nirvikalpa Samadhi. Satori Satori é um flash instantâneo, um vislumbre de Samadhi. Essa iluminação fugaz pode ser alcançada em meditação profunda ou durante uma ação consciente, Karma Yoga. Transe hipnótico. A hipnose é um estado de transe bastante comum, induzido por sugestão verbal, que é alcançado desviando a atenção do paciente. A hipnose é utilizada para fins médicos, bem como em desenvolvimentos secretos e militares. A hipnose, envolta em mistério desde a antiguidade, é aplicada em diversas áreas, desde práticas esotéricas até projetos militares secretos. Existem 2 tipos principais de hipnose: a ericksoniana, onde o hipnotizador, por meio de sugestão verbal, induz a pessoa ao transe, e a auto-hipnose, ou autossugestão, onde o praticante entra em um estado alterado de consciência por conta própria, usando técnicas de sugestão mental, como o treinamento autógeno. A hipnose pode servir como ferramenta de cura, programação mental, manipulação da consciência e até mesmo de zumbificação. Os estados limítrofes da consciência representam os momentos de transição de um estado para outro. Isso pode ser uma mudança brusca de humor, a passagem da inspiração para a despiração ou vice-versa, bem como o momento de adormecer ou acordar. Os místicos antigos atribuíam a esses estados limítrofes, que chamavam de momentos da verdade, propriedades milagrosas. É importante notar que esta é apenas uma pequena parte dos possíveis estados de transe. Este guia não tem como objetivo fornecer uma descrição científica exaustiva de todos os tipos de transe, mas foca naqueles que podem ser úteis no processo de trabalho interior. Todos os tipos de estados de transe existentes podem ser divididos em 2 categorias principais: transe externo e transe interno. O transe externo é caracterizado pela direção da atenção para fora, para algum objeto ou fenômeno externo. Um exemplo seria a concentração na chama de uma vela, em um ponto preto sobre um fundo branco, em uma imagem religiosa, ícone, mandala ou yantra, ou em qualquer outro objeto externo. O transe interno, por outro lado, envolve a concentração da atenção em objetos internos, pensamentos, emoções ou sensações dentro do corpo. Um exemplo seria a contemplação dos chakras internos, os centros de energia do corpo, a repetição mental de fórmulas mágicas e mantras, ou a visualização de objetos com os olhos fechados. Em um estado de consciência normal, uma pessoa opera apenas com as habilidades que conhece e que praticamente todos possuem. No entanto, em estado de transe, as capacidades de reserva do subconsciente são desbloqueadas e seu potencial, segundo pesquisas modernas, é praticamente ilimitado. A questão-chave é a habilidade de interagir com o próprio subconsciente, e o estado de transe pode ser a chave para resolver essa tarefa. Graças aos estados de transe, é possível eliminar a barreira entre a consciência e o subconsciente, estabelecendo uma conexão estreita entre eles, o que pode levar à manifestação de superpoderes. Como exemplo, pode-se citar um praticante que, em estado de transe profundo, sugere a si mesmo que seu corpo se tornou de aço. Nesse estado, uma laje de cimento é colocada sobre ele e quebrada com uma marreta, sem que ele sinta dor ou sofra qualquer dano.
Em estados de transe, torna-se possível andar sobre vidro e brasas, realizar feitos incríveis, fazer previsões proféticas, levitar e se teletransportar. As possibilidades que se abrem no estado de transe são praticamente ilimitadas. Não vamos nos alongar listando todos os fenómenos conhecidos pela ciência. O mecanismo de ação dos estados de transe. O leitor deve prestar muita atenção à informação a seguir. Os místicos antigos, em busca de revelações místicas, extraindo conhecimento das profundezas do passado ou vislumbrando o futuro, e também para uma profunda transformação do próprio subconsciente, recorriam a estados alterados de consciência, conhecidos como transe. Estado de consciência e habilidades extraordinárias. A manifestação de capacidades humanas extraordinárias no estado normal de vigília parece ser impossível. Memória operacional do cérebro. Imagine a seguinte situação. Você deseja assistir a um vídeo online que exige uma velocidade de transferência de dados de 16 Mbit/s. Para especialistas em tecnologia da informação, é óbvio que com tal velocidade de conexão, a tarefa se torna praticamente inviável. Para uma visualização confortável em tempo real, seria necessária uma largura de banda significativamente maior. Neste caso, a solução é clara: entrar em contato com o provedor de internet e mudar para um plano com maior velocidade. O princípio de funcionamento do cérebro humano tem muito em comum com o de um computador moderno, mas o cérebro humano é um sistema muito mais complexo e possui possibilidades verdadeiramente ilimitadas, superando até mesmo as das máquinas de computação mais potentes. Para acessar os recursos ocultos do subconsciente e a informação cósmica, é necessário, figurativamente, mudar para um plano superior, ou seja, aumentar significativamente a memória operacional do cérebro e a velocidade de troca de dados com o campo de energia e informação cósmico. O que dizem as pesquisas científicas? Dados científicos indicam que, em um estado de consciência normal, o cérebro humano percebe apenas 10 bits de informação por segundo, o que é um volume extremamente pequeno para experimentar qualquer fenómeno paranormal. Ao mesmo tempo, o subconsciente processa a cada segundo um fluxo colossal de informações, chegando a 1000 bits, que no entanto não é percebido por nós e é armazenado nos arquivos da memória subconsciente. A fonte dessa informação é o nós, outras pessoas, bem como o passado e o futuro. A consciência atua como um filtro, selecionando e permitindo a passagem apenas da informação que parece necessária e vital em determinado momento. Para expandir o volume de informação subconsciente percebida e obter acesso aos arquivos ocultos do inconsciente, é necessário ampliar as fronteiras da consciência. Alcançar esse objetivo é possível através da transição para estados limítrofes e de transe da consciência. Paradoxalmente, o caminho para a expansão da consciência passa por sua contração, pela concentração na percepção de uma quantidade mínima de informação, apenas 1 a 2 bits por segundo. Nesse caso, de 14 a 15 bits por segundo são liberados para a percepção paranormal. A contração da consciência é alcançada através da máxima concentração da atenção, o único objeto, ou seja, uma imagem interna, objeto externo. Com base nisso, a ciência dos estados de transe distingue dois tipos principais de transe, interno e externo. A fase prática, durante a qual o leitor aprende as técnicas para entrar em estados alterados de consciência de transe. A seguir, serão apresentados métodos para entrar em transe interno e externo, bem como técnicas para a prática diária e autónoma de transe. A importância das práticas regulares de transe e da atividade cerebral. Pesquisas médicas utilizando eletroencefalografia demonstram convincentemente que o cérebro humano opera em diferentes modos de atividade de ondas elétricas, dependendo do estado. Os cientistas identificam 4 tipos principais de ondas, cada uma correspondendo a um estado de consciência específico: ondas alfa, delta, gama e beta. A consciência humana está constantemente em um desses estados, seja na vigília normal, no sono, em transe ou em estado de inconsciência.
Como funcionam os filtros de percepção? A consciência atua como um filtro, permitindo a passagem apenas de informações vitais e descartando todo o resto. A informação não filtrada é direcionada diretamente para os arquivos do subconsciente, permanecendo não percebida. O acesso a esses dados só é possível em estado de transe. Disso se conclui que cada pessoa percebe o mundo de forma subjetiva, escolhendo o que quer ver. Esse mecanismo visa proteger o ego da destruição de estereótipos estabelecidos. Experimento com o ajuste dos filtros de percepção. Qualquer pessoa pode testar o funcionamento dos filtros de percepção por conta própria. Para isso, basta realizar um experimento simples. Ao caminhar pela rua, concentre sua atenção em procurar a cor vermelha, sintonizando sua consciência na onda vermelha. Procure conscientemente por objetos de cor vermelha ou seus tons. Em breve, você notará que o mundo ao seu redor parece predominantemente vermelho. Repita o exercício com outras cores e, em seguida, com uma forma específica, como um círculo. Procure por objetos redondos e a quantidade deles em sua percepção aumentará. Continue os treinamentos com números, sons e depois com aspectos positivos e negativos da vida. Esta técnica permite aprender a sintonizar a consciência em diferentes ondas de percepção da realidade e a bloquear informações indesejadas. Com o tempo, você poderá modelar sua própria percepção do mundo. Exercício. Transe interno, 4 etapas. Este exercício o permite alcançar estados profundos de transe interno. Em cada etapa podem ocorrer vários fenômenos sobrenaturais, como visões clarividentes, revelações ou alucinações auditivas. O domínio deste estado é necessário para realizar os exercícios subsequentes voltados para o desenvolvimento de habilidades extraordinárias. Primeira etapa. O exercício deve ser realizado em um ambiente ventilado e com pouca luz. Recomenda-se acender uma vela e um incenso de sândalo. Elimine todas as distrações, desligue o telefone e peça para não ser incomodado. Se houver ruído, use protetores auriculares, deite-se em uma superfície plana e firme, como um cobertor ou tapete. É importante que você não sinta frio. Se necessário, cubra-se com um cobertor ou manta. Adote a postura do cadáver. Sugere-se mergulhar em um estado de profundo relaxamento, adotando a chamada postura do cadáver. Inicialmente, é necessário fixar o olhar, direcionando-o para a frente, mantendo-se imóvel e desapegado por 5 segundos. Em seguida, feche os olhos e realize 3 respirações profundas e ritmadas, prendendo a respiração por um curto período após cada inspiração. É importante dar a si mesmo uma afirmação mental clara. Ao final deste processo, sairei deste estado sentindo-me descansado, cheio de energia e alegria. Depois disso, comece a relaxar todos os músculos do corpo, direcionando sequencialmente a atenção do topo da cabeça até as pontas dos pés. Para cada parte do corpo, dê mentalmente a ordem de relaxar. Recomenda-se percorrer o corpo com a tona e a atenção 3 vezes, repetindo para si mesmo: meu rosto relaxa, os músculos dos meus lábios relaxam, minha língua relaxa, minhas sobrancelhas relaxam. Após atingir um estado de relaxamento corporal completo, pode surgir a sensação de ausência do corpo. Neste momento, pode-se passar para a segunda etapa do transe interno. Na segunda etapa, comece a respirar de forma lenta e consciente, garantindo que não haja pausas entre a inspiração e a expiração. Esta é uma condição fundamental. A inspiração deve fluir suavemente para a expiração e a expiração para a inspiração, sem interrupções. Durante a inspiração, pronuncie mentalmente inspira e durante a expiração, expira. O exercício de respiração deve ser realizado por 10 a 15 minutos até sentir dormência nas extremidades e uma sensação de leveza. Quando surgir uma sensação de completa imobilidade, tranquilidade e torpor, você pode passar para a próxima fase do exercício. Na terceira etapa, imagine-se descendo uma escada infinita que se aprofunda na escuridão, envolta por uma névoa densa. Ao pisar em cada degrau, conte mentalmente: primeiro degrau, segundo degrau, terceiro.
Enquanto desce os degraus da escada imaginária, visualize como você mergulha cada vez mais fundo em si mesmo, a ponto de nenhum fator externo ter mais influência. Dessa forma, é possível entrar em um transe profundo e sentir-se em um estado intermediário de consciência, como se estivesse suspenso entre mundos ou estados. Assim que essa sensação surgir, você pode avançar para a próxima etapa do exercício. Na quarta etapa, concentre toda a sua atenção na fórmula mística OM. É necessário pronunciar mentalmente essa fórmula, entoá-la em diferentes melodias, dizê-la ora mais devagar, ora mais rápido, ora mais baixo, ora mais alto. Tudo mentalmente, para si mesmo. Quando for alcançado um estado de concentração total na fórmula OM e não houver nenhum outro pensamento em sua mente além de OM, você poderá passar para o segundo exercício de visualização em transe. O segundo exercício, visualização em transe, consiste no seguinte. Sem sair do estado de transe interno, imagine uma esfera dourada brilhante na região entre as sobrancelhas, na área do chamado terceiro olho. Tente manter a imagem mental da esfera dourada por 3 a 5 minutos, continuando a repetir OM. Se a imagem da esfera escapar da sua atenção ou desaparecer do seu campo de visão, use a força de vontade para trazê-la de volta ao seu campo de consciência e concentração. Pense apenas na esfera, focando sua consciência e seus pensamentos exclusivamente nela. Em sua imaginação, você pode tentar aumentar a esfera. Inflá-la. Depois diminuir seu tamanho, esticá-la, modificá-la e girá-la. Este é um conjunto de exercícios proposto para o desenvolvimento da consciência e para alcançar novos níveis de percepção. O terceiro exercício, voltado para o desenvolvimento da atenção elevada, começa com a adoção de uma postura confortável, relaxamento e o fechamento dos olhos. Concentre-se na articulação do cotovelo do braço direito e comece a dobrar o braço muito lentamente, tentando mover-se o mais devagar possível. Após dobrar completamente o braço, estenda-o com a mesma lentidão. Todo o processo deve durar pelo menos 5 a 10 minutos. É importante observar internamente todas as sensações no braço, bloqueando conscientemente quaisquer pensamentos estranhos. Para a próxima parte do exercício, coloque um incenso em um suporte sobre uma mesa. Sente-se em frente a ele, à distância de um braço estendido, com as costas retas, acenda o incenso e relaxe. Com um olhar fixo, observe atentamente a ponta incandescente do incenso. Quando o incenso queimar até a metade, apague-o. Na próxima sessão, observe a queima da parte restante. A parte final do exercício exige um olhar concentrado em um relógio com ponteiro de segundos. Contemple o movimento do ponteiro pelo mostrador, contando mentalmente até 60. Continue essa contemplação por 5 a 10 minutos. Depois, feche os olhos e passe alguns minutos em estado de relaxamento. O quarto exercício é dedicado ao domínio dos estados limítrofes da consciência. No momento de adormecer, recomenda-se monitorar o processo de mudança da consciência na transição para o sono. Se conseguir fixar esse estado, tente mantê-lo por algum tempo. Monitorar o momento do despertar é uma tarefa mais complexa. Para isso é necessário programar seu subconsciente antes de dormir, usando a fórmula: meu subconsciente irá monitorar o processo do meu despertar de forma que eu me lembre claramente dele. As práticas de imobilidade absoluta, que exigem anos de preparação, eram tradicionalmente ensinadas nos mosteiros budistas do Tibete. Consideradas as mais elevadas no processo de conhecimento, essas práticas são universais. Monges antigos, praticando-as por muitos anos, alcançavam a iluminação e desenvolviam as capacidades ocultas de suas mentes. Antes de se isolarem em uma caverna por vários anos para realizar essa prática, os mestres aconselhavam seus discípulos a deixarem para trás todos os seus conhecimentos e experiências anteriores. Portanto, sugere-se que você abandone todas as práticas conhecidas anteriormente e inicie a prática absoluta com uma nova abordagem. Na seção O Segredo dos Segredos, são apresentados os axiomas do super-homem necessários para realizar a transição do ponto de consciência para um novo estágio evolutivo de desenvolvimento.
1. Não existe ninguém além de você. 2. Você possui um espectro de consciência multinível. 3. Você representa uma infinidade de diversidade. 4. Você é uma matriz única de consciência. 5. Infinito e eternidade, luz e escuridão, Deus e diabo são apenas categorias condicionais do seu pensamento, que não existem independentemente de você. 6. Você vive simultaneamente um número infinito de vidas diversas em todos os mundos. 7. Cada ser é você. 8. No nível mais profundo do conhecimento, tudo é você. 9. Não há nada nem ninguém além de você. 10. Neste nível de consciência, quaisquer diferenças são apagadas. 11. No momento presente, você acredita que você é você, e o mundo e todos os seres não são você, mas isso não corresponde à realidade. 12. Tudo é você. 13. Tudo o que parece real e existente fora de você é uma projeção da sua mente, uma grande ilusão. 14. Sinta-se em tudo e tudo em si. Somente assim você poderá se compreender. O autoconhecimento é a chave para entender a própria insatisfação. O sentimento constante de insatisfação que persegue a todos se explica pela busca do absoluto e do infinito. Ao se deparar com a finitude do mundo ao redor, a pessoa experimenta decepção, pois nada pode saciar completamente a sede de perfeição. A busca pela eternidade gera um profundo medo da morte, que, em essência, é o medo do desconhecido. Qualquer limitação é percebida como uma corrente que priva a liberdade, por isso o encarceramento é considerado um dos castigos mais severos. No entanto, a prisão mais terrível é a limitação da própria mente. As fronteiras artificiais erguidas na consciência tornam-se um obstáculo intransponível no caminho da autorrealização. A perfeição absoluta só é alcançada quando a mente se liberta desses limites, percebendo sua natureza ilusória. O instante presente é a única realidade acessível a todos. Aqui e agora é o momento eterno, independente do tempo e do espaço. Onde quer que uma pessoa esteja, ela sempre permanece no momento presente. A mente é a fonte de todas as limitações. No silêncio da mente, as fronteiras se dissolvem e a perfeição surge, sendo a fonte da verdadeira felicidade. A felicidade é a forma mais elevada de alegria, sem causa ou objetivo. Ela é o próprio objetivo, pois todas as ações humanas visam alcançá-la. A renúncia às ações vãs leva à descoberta da alegria que brota da paz interior e não da atividade externa. Agir enquanto se está em inação e estar inativo enquanto se age, este é o caminho para a harmonia. A inação é o estado de completa tranquilidade dos pensamentos durante a atividade. A ação é a manifestação da consciência enquanto se mantém a inação interior. Compreender a ação na inação e a inação na ação liberta das amarras das relações de causa e efeito. Cada pessoa é parte do universo, mas ao mesmo tempo não é. Tudo depende da consciência e da percepção pessoal. Somente a própria pessoa determina o que deve ser e o que não deve ser. Ela é a verdade suprema, a única coisa que existe. A pessoa foi, é e sempre será. Somente ela é perfeita e seus pensamentos moldam a realidade percebida. Pensamentos e subpensamentos, sensações e subsensações são os impulsos explícitos e ocultos que definem a percepção do mundo. A pessoa está sempre ciente apenas de suas próprias sensações. Todo o mundo visível e invisível é apenas um reflexo de seus pensamentos, subpensamentos, sensações e subsensações. Mudar os subpensamentos e as subsensações transforma também o mundo ao redor. Nisso reside a magia interna da realidade. A libertação de todas as sensações leva ao desaparecimento do mundo. O espaço onde o mundo visível e audível desaparece é o intermundo, um portal para qualquer realidade criada pela mente. Dentro de cada pessoa existem mundos infinitos e um oceano de possibilidades. Tudo o que é percebido é uma projeção dos subpensamentos na tela da consciência externa.
Existem a consciência externa e a interna, bem como duas telas de percepção, a externa e a interna. Dominar a habilidade de desligar ambas as telas permite entrar no intermundo e a capacidade de ligar a tela interna possibilita a mudança do mundo externo. Para alcançar uma autoimersão profunda, recomenda-se ao praticante que se afaste dos estímulos externos e das imagens internas, buscando um estado onde a distinção entre os mundos externo e interno desapareça. A reflexão regular sobre esses princípios ajuda a aproximar a consciência de um estado absoluto e de transe. O exercício permanência incorpórea é apresentado como o mais poderoso, exigindo atenção especial, enquanto os conhecimentos adquiridos anteriormente são preservados para uso futuro. A técnica Yoga Régia da contemplação começa com a adoção de uma postura confortável e o relaxamento total dos músculos. Recomenda-se um ambiente com penumbra ou escuridão total, em silêncio, excluindo música e aromas. Para um isolamento máximo de sons externos, sugere-se o uso de tampões de ouvido ou fones de ouvido especiais. A imobilidade é um elemento-chave do exercício. É importante evitar o menor movimento e manter uma respiração regular e profunda. Na fase inicial, propõe-se um ritmo de respiração, inspiração, retenção e expiração de 1 segundo cada, aumentando gradualmente a duração de cada fase. Se sentir desconforto, recomenda-se interromper a prática. Quando a respiração se tornar automática, o controle sobre ela deve ser liberado. O praticante é convidado a permanecer imóvel, suprimindo qualquer impulso de movimento e a seguir sua atenção como um animal guiado por seu dono. É importante soltar o controle e observar os movimentos da mente sem entrar em conflito com ela. Após a conclusão da prática, é necessário retornar suavemente ao estado normal. Recomenda-se a prática diária com duração de 1 a 2 horas por 2 semanas, excluindo outras práticas durante este período. A seção sobre técnicas de ativação dos hemisférios cerebrais aborda a questão da sincronização do trabalho dos hemisférios direito e esquerdo. Afirma-se que a maioria das deficiências humanas está relacionada à atividade alternada dos hemisférios, o que leva a um pensamento limitado e a uma percepção do mundo através de um prisma de opostos. São dados exemplos dessas oposições, bem e mal, dor e prazer, preto e branco e assim por diante, destacando a dualidade da percepção humana. Na própria essência da percepção humana do mundo reside o princípio da dualidade, que permeia todos os aspectos de nossa existência. Desde a simples divisão entre bom e ruim, saboroso e insípido, nosso cérebro classifica e avalia incansavelmente a realidade ao redor através do prisma das oposições. Essa dualidade é o alicerce da compreensão e do pensamento mundano. Lembre-se de como o homem se sente atraído pela mulher e a mulher pelo homem. Buscamos incessantemente os prazeres, evitando o sofrimento e a dor. É isso, no fim das contas, o principal estímulo e motivo da vida humana. O medo da dor e o esforço para evitá-la, o desejo por prazeres e as tentativas de obtê-los a qualquer custo, esses são os verdadeiros motivos que movem o ser humano. Para cada um, eles são únicos e individuais. Desejando evitar a dor, a humanidade inventa inúmeros mecanismos de defesa e adaptações, da medicina e dos negócios à indústria militar, técnicas de autodefesa e armas. Todas essas conquistas, em essência, visam a um único objetivo: fugir do sofrimento. E todo o resto criado pelo homem serve para obter diversos prazeres, tornando a vida mais confortável e agradável. No entanto, em contraste com essa visão dualista do mundo, os antigos ensinamentos místicos conclamam o ser humano a transcender a percepção dual e a reconhecer a unidade profunda de tudo o que existe. Em estado de transe ou meditação profunda, o praticante pode sentir uma conexão inseparável com o universo, sentindo-se parte de um todo unificado. Pesquisas científicas modernas mostram que uma área específica do cérebro é responsável por esse estado: os lobos temporais. O objetivo desta sessão é ativar justamente esses lobos temporais para alcançar a consciência da unidade mundial e superar a limitada consciência da dualidade.
A ferramenta para atingir esse objetivo será uma ilusão de ótica, uma espécie de imagem hipnótica. Para uma prática bem-sucedida, é necessário imprimir esta imagem em uma impressora de alta qualidade, de preferência colorida. Você pode até colocá-la em uma moldura para uso futuro. Posicione a imagem à distância de um braço estendido, sente-se em frente a ela, relaxe, endireite as costas, coloque as mãos sobre os joelhos com os dedos no gesto do conhecimento. Concentre o olhar na parte central da imagem, na área entre os dois círculos concêntricos. Tente não desviar o olhar. Observe atenta e fixamente por 5 a 10 minutos. Em seguida, feche os olhos e relaxe por mais 5 a 10 minutos. Depois disso, você pode abrir os olhos e passar para o próximo exercício de respiração. Aviso importante: não negligencie a impressão desta ferramenta, pois a visualização de tais imagens na tela de um monitor pode prejudicar sua visão. Um método adicional para a deativação cerebral é um exercício que visa ativar ambos os hemisférios. As duas mãos de uma pessoa, assim como ambos os lados do corpo, estão sob o controle dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Temos 2 olhos, 2 mãos, 2 pés, 2 ouvidos, 2 narinas e assim por diante. Ao sincronizar ações diferentes com ambas as mãos, é possível conseguir a ativação de ambos os hemisférios cerebrais. À primeira vista, isso pode parecer complicado, mas com a prática, tudo se torna possível. Para realizar o exercício, sente-se confortavelmente e prepare-se para o trabalho. Coloque 2 folhas de papel em branco à sua frente. Pegue uma caneta esferográfica em cada mão. Simultaneamente, com a mão esquerda, escreva os números em ordem e, com a direita, as letras do alfabeto. Tente não se confundir e mantenha 2 tarefas diferentes em mente. Este exercício ajuda a desenvolver o pensamento lateral e a sincronizar o trabalho de ambos os hemisférios do cérebro. Continue escrevendo até chegar ao final do alfabeto. Em seguida, tente trocar as mãos. Com a mão direita, escreva os números e, com a esquerda, as letras. Você pode complicar a tarefa realizando o exercício na ordem inversa. Por exemplo, 33, 32, 31, 29. E as letras Z, I, T, X e assim por diante. No início pode parecer difícil, mas não desista e você certamente conseguirá. Dominando este exercício, você será capaz de resolver 2 tarefas lógicas simultaneamente, o que aumentará significativamente seu nível de QI. Respiração transhipnótica, a chave para as profundezas do subconsciente e a expansão das capacidades. O domínio das técnicas de respiração abre o caminho para estados aprofundados de transe, permitindo explorar os níveis mais íntimos da psique. A respiração, como processo fundamental, está enraizada no subconsciente e é um ritmo vital que define a existência e a consciência. A cessação da respiração leva inevitavelmente à morte. Ao alterar o ritmo da respiração, uma pessoa é capaz de transformar sua personalidade, sua visão de mundo e despertar capacidades adormecidas. Diferentes tipos de atividades são acompanhados por mudanças no estado e no ritmo da respiração. Em estado de raiva, pressa ou durante a intimidade, a respiração se torna mais rápida e profunda. Em momentos de criatividade, reflexão, oração ou meditação, a respiração desacelera. O controle consciente do ritmo respiratório permite alterar o estado de consciência. Para penetrar no mundo interior e nos pensamentos de outra pessoa, basta sincronizar sua respiração com o ritmo dela, como se a refletisse em um espelho. Os antigos yogis afirmavam que desacelerar a respiração abre acesso a habilidades extraordinárias. Certos ritmos respiratórios promovem o desenvolvimento da eloquência, outros da telepatia e outros ainda da levitação. Esses aspectos serão estudados em mais detalhes nas próximas etapas do treinamento. Nesta fase, é importante perceber que os ritmos da respiração influenciam tudo, incluindo as superhabilidades. Para realizar o exercício, adote uma posição confortável com as costas retas, relaxe, feche os olhos e coloque as mãos sobre os joelhos no gesto do conhecimento, fechando a circulação de energia.
A língua deve ser pressionada contra o céu da boca com o mesmo objetivo. Inspire contando mentalmente OE1, OM2 ou M3. Prenda a respiração continuando a contar. 1, OM3. Em seguida, expire contando. 1, OM2, 3. Repita este processo 3 vezes. Respire da mesma forma, aumentando a contagem para 4, repetindo 4 vezes seguidas. Em seguida, continua respirando, aumentando a contagem para 5, repetindo 5 vezes seguidas. Para finalizar, adote a postura do cadáver por 5 a 10 minutos. Relaxando completamente. No dia seguinte, pode começar a respiração. E na vez seguinte, começar a Nesse estado, o cérebro é capaz de perceber fenómenos sutis, inacessíveis no estado normal, como visões astrais e os pensamentos de outras pessoas. Nesta fase do treinamento é necessário aprender a entrar em transe de forma rápida e fácil a qualquer momento. Além disso, é importante aprender a viver e trabalhar em estado de transe, pois a produtividade nesse estado aumenta significativamente devido à liberação dos recursos do subconsciente. Viver e atuar em estado de transe permite tornar-se um super-homem. Na verdade, aprender a viver em transe é bastante simples. Para isso, é necessário aprender a olhar para o mundo com um olhar difuso. O olhar de transe, a chave para o sucesso e a harmonia interior. No ritmo dinâmico da vida moderna, onde quer que uma pessoa esteja e o que quer que faça, a habilidade de mergulhar em um estado de transe pode se tornar uma aliada fiel no caminho para o sucesso. Dominar a técnica de entrada instantânea em transe, que leva apenas um momento, requer um treinamento focado do olhar. Esses exercícios podem ser integrados à rotina diária ou praticados usando uma ferramenta especial, o Yantra. Existem 5 tipos diferentes de olhar, cada um correspondendo a um estado de consciência específico, abrindo novos horizontes de percepção. 1. Olhar comum. Caracteriza-se por um movimento caótico do olhar de um objeto para outro, refletindo uma percepção dispersa e superficial. 2. Olhar concentrado. Representa a contemplação fixa de um único ponto ou objeto, sendo a primeira etapa do transe externo. Este tipo de olhar, que exige foco e atenção, é a base para o desenvolvimento de estados de transe mais avançados. 3. Olhar difuso. Abrange todo o campo de visão, permitindo perceber o mundo ao redor em sua totalidade, incluindo a visão periférica. Esta é a segunda etapa do transe externo, expandindo os limites da consciência e facilitando um mergulho mais profundo no estado de transe. 4. Olhar que atravessa. Alcançado através da observação concentrada, mas com a sensação de que o olhar penetra através dos objetos. Esta terceira etapa do transe externo permite ir além do mundo material e descobrir novos níveis de percepção. 5. Olhar difuso que atravessa. É a forma mais elevada do olhar de transe, na qual a pessoa olha através dos objetos, abrangendo com o olhar todo o vazio cósmico. Esta quarta etapa do transe externo permite atingir o estado mais profundo de transe e sentir a unidade com o universo. Dominar os 4 tipos de olhares de transe abre a possibilidade de permanecer constantemente em estado de transe, o que leva à sensação de uma nova realidade, à libertação de preocupações e ansiedades, acalmando a mente e iluminando a razão. Aplicação prática. Técnica para entrar no olhar de transe. Esta técnica contribui para desenvolver a atenção e revelar as capacidades ocultas do cérebro, ativando o seu potencial. Fortalecer a conexão com o subconsciente, abrindo acesso a profundezas de sabedoria e intuição.
Ativar a glândula pineal e a hipófise, estimulando a produção de hormônios responsáveis pelo desenvolvimento espiritual e pela intuição. Desenvolver a intuição, a clarividência e a clareaudiência, expandindo os limites da percepção. Desenvolver habilidades telepáticas, permitindo a comunicação à distância sem palavras. Curar diversas doenças nervosas e psíquicas, restaurando a harmonia e o equilíbrio no organismo. Aumentar a capacidade de trabalho geral e o nível de energia, preenchendo a vida com vigor e vitalidade. Preparação para a prática. Para realizar a prática será necessária uma ferramenta, um yantra, que deve ser impresso em uma impressora comum em formato A4. O yantra deve ser fixado na parede de forma que seu ponto central fique um pouco acima do nível dos olhos, aproximadamente na altura do intercílio. É importante manter as costas retas durante a prática, sentado em uma cadeira ou na posição de lótus. Atenção! Recomenda-se realizar a prática de indução do transe externo uma vez por dia, de manhã ou à noite, com o estômago vazio e após tomar um banho. Antes da prática pode-se beber água, suco, chá ou café, conforme a preferência. A duração da prática é de 15 minutos por dia. Recomenda-se usar um alarme. É necessário garantir silêncio e a ausência de distrações. Para criar uma atmosfera adequada, pode-se colocar uma música agradável ou acender incensos. Etapas da prática. Primeira etapa. Olhar concentrado. Sente-se com as costas retas em frente ao yantra, a uma distância de um braço estendido. O olhar deve ser direcionado diretamente para o ponto no centro do yantra. Concentre toda a sua atenção no ponto, afastando todos os pensamentos irrelevantes. Olhe fixamente, sem desviar o olhar e tentando não piscar. Se sentir vontade de piscar, recomenda-se semicerrar os olhos ligeiramente e depois abri-los novamente para umedecer a pupila. Em caso de cansaço nos olhos ou surgimento de lágrimas, o que é normal e indica uma purificação ocular, feche os olhos e relaxe. Após o desaparecimento da tensão, pode-se abrir os olhos novamente e continuar a olhar para o ponto. Volte novamente o seu olhar para o ponto. Segunda etapa de maestria. O olhar difuso. Concentre-se no ponto, como no exercício anterior. Em seguida, expanda suavemente o foco de sua visão, usando a visão periférica para abranger todo o panorama da realidade que se desenrola à sua frente. Permita que seus olhos percebam o yantra por inteiro, sem se fixar em nenhum detalhe específico. Tente difundir ainda mais o olhar, contemplando não apenas o yantra, mas também parte da parede ou do espaço à sua frente. Durante essa contemplação difusa, preste atenção às mudanças que ocorrem dentro de você. Este é o primeiro passo para alcançar o transe externo. Os pensamentos gradualmente se acalmam e um estado de paz se estabelece em seu interior. Se você alcançou esse estado, o exercício foi executado corretamente. Terceira etapa, o olhar que atravessa. Após dominar com sucesso as duas etapas anteriores, passe para a prática do olhar que atravessa. Este olhar especial permite ver como que, através de todos os objetos do mundo material, neste caso, através do yantra e da parede. Para desenvolver essa habilidade, imagine um ponto vermelho fictício localizado muito além do yantra, em algum lugar na linha do horizonte. Mantenha seu olhar nessa área pelo maior tempo possível. Apesar das possíveis dificuldades, esforce-se para praticar diariamente o olhar que atravessa. Esta é uma das técnicas mais eficazes deste sistema, permitindo exercer uma influência invisível tanto sobre membros do sexo oposto, quanto sobre as pessoas ao redor em geral. Este olhar lhe dará o poder para a transmissão telepática de pensamentos e sentimentos a outras pessoas. Quarta etapa. O olhar difuso que atravessa. Sem interromper o olhar que atravessa, passe suavemente do estado concentrado para o difuso. Direcione seu olhar diretamente para o vazio cósmico. Sinta sua presença ao seu redor. Tente dissolver sua consciência nesse vazio ilimitado. Olhe para o nada. Este é o nível mais profundo do transe externo.
Dominar todas as 4 etapas é uma condição necessária, no entanto, na vida cotidiana é suficiente permanecer na segunda etapa, no estado de olhar difuso. Um mergulho mais profundo deve ser realizado apenas quando necessário. Aplicação prática do olhar de transe, técnica de conexão com o subconsciente. Ao dominar esta metodologia, você poderá conectar-se facilmente ao subconsciente das pessoas ao seu redor, extrair informações de suas memórias, exercer influência telepática à distância e dar ordens silenciosas. Para alcançar a maestria na arte de penetrar no subconsciente de outras pessoas, é necessário estudar o método de sintonia e desenvolver uma alta capacidade de concentração da atenção. Olhe concentradamente para a imagem de um ponto localizado no centro de uma folha de papel branca. Posicione a folha a uma distância de um braço estendido, fixando-a na parede. O tamanho do ponto deve corresponder ao tamanho da sua pupila e ele deve estar um pouco acima do nível dos seus olhos. Sente-se em frente ao objeto de concentração e fixe seu olhar no ponto. Este exercício ajudará você a desenvolver um alto nível de concentração e uma força no olhar à qual ninguém poderá resistir. Pratique diariamente, começando com 1 minuto e aumentando gradualmente o tempo de contemplação em 1 minuto a cada dia. Quando seu olhar se tornar estável, passe para a segunda parte do exercício. Vamos para a próxima etapa. É necessário mergulhar em um estado de profunda concentração no ponto, depois deslocar suavemente o foco da atenção para trás dele, imaginando ali outro ponto, vermelho, como se estivesse atrás da folha de papel, no horizonte da imaginação. Após conseguir manter a atenção nesse ponto virtual por 10 minutos, pode-se passar a dominar a metodologia de sintonia com outra pessoa. A sintonia com um indivíduo é realizada copiando sutilmente sua postura, a direção do olhar, o ritmo da respiração e o tom da fala durante a comunicação. Dessa forma, ocorre uma espécie de ajuste às vibrações energéticas do interlocutor, o que permite estabelecer um contato mais profundo com seu subconsciente e biocampo. Como resultado, a comunicação se torna mais confiável e produtiva, abrindo novas possibilidades de entendimento mútuo. Após dominar as habilidades de sintonia, deve-se começar a aprender a técnica de conexão com o subconsciente. Para isso, é preciso primeiro sincronizar-se com o comportamento e o ritmo das vibrações da pessoa de interesse, e, em seguida, concentrar totalmente a atenção nela, bloqueando todos os pensamentos e distrações. Gradualmente, começará a se sentir um aprofundamento na penetração nas profundezas de seu subconsciente. Durante a conversa ou observação, olhe para ela como olhava anteriormente para o ponto e, em seguida, passe a contemplar o ponto vermelho imaginário dentro de sua cabeça. Olhe, através do interlocutor, direcionando o seu olhar para o interior de seu ser. Assim é possível obter acesso ao seu campo de informação interno e adquirir a capacidade de ler informações sutis armazenadas em sua memória. Estando em um estado de profundo contato interno, surge a possibilidade de sugerir a uma pessoa qualquer pensamento ou desejo. No entanto, é importante lembrar que todas as ações devem ser direcionadas exclusivamente para fins benéficos, pois qualquer influência negativa, como um boomerang, retornará ao praticante 5 vezes mais forte após um certo período. A pessoa receberá uma versão multiplicada daquilo que desejou ou fez a outra. Durante a comunicação, é necessário olhar para a pessoa com um olhar fixo, imitando discretamente seu comportamento e ritmo, demonstrando delicadeza e cautela para não causar irritação ou antipatia. As pessoas geralmente não gostam de ser encaradas, por isso recomenda-se direcionar o olhar para a área entre as sobrancelhas ou a ponta do nariz do interlocutor, criando a impressão de que o olhar está direcionado diretamente para os olhos. Ao imitar o ritmo e os movimentos, é importante evitar a caricatura e a macaquice, para que a pessoa não sinta que está sendo ridicularizada. É melhor focar em repetir a postura geral, os micromovimentos dos olhos e as expressões faciais, para que não seja muito perceptível e não desperte suspeitas. Técnica de sugestão. Tela hipnótica. À distância. Para praticar esta técnica,
é necessário ir a um local público, como uma loja, ônibus, ponto de ônibus ou café. Lá, adote uma posição confortável, mas discreta, sentado ou em pé. Relaxe completamente a mente e os músculos do rosto. Em seguida, escolha um alvo para a sugestão. Homem ou mulher, não importa. O ideal é que a pessoa esteja de costas com a nuca visível. Começa a olhá-la com um olhar difuso, tentando agir discretamente para não atrair a atenção de outras pessoas. É importante sintonizar-se com seu biocampo, ajustando sua consciência à sua onda energética. Sinta-a energeticamente. Em seguida, direcione o olhar que atravessa para o interior de seu crânio, no centro do cérebro. Depois passe para o olhar difuso que atravessa, preenchendo mentalmente todo o seu crânio. Comece a sugerir qualquer pensamento imaginando que ele deixa o praticante através de seu terceiro olho e se dirige diretamente para a cabeça do alvo. O pensamento sugerido deve ser denso e concentrado. É preciso repeti-lo incansavelmente, não permitindo que outros pensamentos interfiram. Por exemplo, pode-se repetir: vira a cabeça para a esquerda, vira a cabeça para a esquerda, e assim por diante, até alcançar o resultado desejado. Não desista e, com o devido esforço, a sugestão certamente funcionará. Atingir a maestria na arte da sugestão de pensamentos exige treinamento incansável, independentemente da localização. Exercícios regulares levarão ao desenvolvimento de uma habilidade que permite transmitir instantaneamente seus pensamentos aos outros, incentivando-os a agir conforme sua vontade silenciosa. O desenvolvimento da intuição de transe abre portas para possibilidades incríveis, incluindo ganhar em loterias. Existem métodos comprovados que permitem usar o estado de transe para prever combinações vencedoras em loterias onde é necessário adivinhar símbolos ou números, como no jogo 6 de 45. Essas técnicas, testadas por muitos que buscam a vitória, também podem ser aplicadas em outras áreas, como para negociações bem-sucedidas no mercado de ações. O primeiro método consiste no seguinte: mergulhando em um estado de transe profundo, com os olhos fechados, é preciso imaginar um grande painel com números ou símbolos dos quais se deve escolher os vencedores. Em seguida, deve-se dar ao subconsciente a ordem de destacar todos os elementos vencedores em vermelho e memorizar essa combinação. Ao sair do transe, é necessário anotar a informação obtida. O segundo método envolve a visualização da descida por uma longa escada, cujo número de degraus corresponde ao número de símbolos sorteados. Em cada degrau, deve-se imaginar um número ou símbolo da loteria. Subindo de volta pela escada, é preciso examinar atentamente os símbolos em cada degrau, repetindo essa jornada 3 vezes. Em seguida, dá-se ao subconsciente a ordem de marcar os números ou símbolos vencedores, iluminando os degraus correspondentes. Após memorizar a combinação, ela deve ser anotada ao sair do transe. O terceiro método requer olhos semicerrados e um estado de transe profundo. Pegando uma folha de papel e uma caneta, deve-se dar ao subconsciente a ordem: escreva, sem o meu conhecimento, todos os números ou símbolos vencedores. Depois disso, é preciso relaxar e permitir que a mão escreva tudo o que vier à mente, sem resistir ou ter consciência do processo. A mão deve ser guiada pela força do subconsciente, que conhece a resposta. A razão é desligada e a mão simplesmente anota os números vencedores. O quarto método é realizado com os olhos abertos em estado de transe profundo. Segurando um bilhete de loteria com combinações numéricas, deve-se dar ao subconsciente a ordem: quando eu apontar com o dedo, que o meu dedo, sem o meu conhecimento, caia sobre as combinações vencedoras. Em seguida, sem pensar, deve-se apontar para qualquer número ou símbolo e marcá-lo, repetindo isso quantas vezes forem necessárias pelas regras da loteria. Após memorizar a combinação, ela deve ser anotada ao sair do transe. O quinto método envolve olhos semicerrados e um estado de transe profundo. Pegando um bilhete de loteria com números ou símbolos, deve-se dar ao subconsciente a ordem: quando eu contemplar estes símbolos, que meu olho esquerdo pisque sem o meu conhecimento, quando minha visão cair sobre a opção vencedora.
Percorrendo lentamente toda a série numérica do bilhete, deve-se permanecer em cada número por 1 minuto, registrando apenas os números ou símbolos nos quais o olho esquerdo piscou. Quando a quantidade necessária de números for coletada, deve-se parar. Se não funcionar na primeira vez, pode-se repetir a análise da série e anotar o resultado. Dominar as técnicas apresentadas requer dedicação e treinamento sistemático. Para alcançar o efeito desejado, é necessário atingir um estado de transe profundo. Advertência: os métodos propostos não garantem 100% de sucesso na loteria. Sua eficácia precisa ser testada na prática. É importante manter um diário, registrando os resultados semanalmente. Acredita-se que o momento mais favorável para participar da loteria seja quarta-feira e domingo ao meio-dia, especialmente durante a lua crescente. Uma parte essencial da preparação é uma atitude positiva e a visualização da riqueza. Lembre-se de que muitas loterias são organizadas com o intuito de enganar. As metodologias descritas são aplicáveis apenas em sorteios honestos. Observação importante: as práticas devem ser realizadas gradualmente, aumentando o ritmo. Recomenda-se começar com sessões curtas, aumentando progressivamente sua duração para evitar o esgotamento. Antes de iniciar os exercícios, é necessário ler atentamente o texto para compreender plenamente a essência de cada técnica. A execução incorreta pode levar a consequências indesejáveis. Sucesso na sua prática. O autor agradece a atenção e lembra que o potencial para alcançar o objetivo está dentro de cada um.